E aí pessoal, tudo bem? Bom, eu sou Marcones Nunes e nesse tutorial eu quero fazer junto com vocês montar, na verdade, um servidor, um storage definido por software, um SDS. Eu vou utilizar o Ceph. Vou configurar o Ceph utilizando o Ansible, né? E outros vídeos eu vou fazer utilizando o Ceph Deploy, mas nesse eu quero ter um desafio aí de montar utilizando o Ansible. Eu vou utilizar nesse tutorial quatro máquinas. Uma máquina que é essa que vocês estão vendo aqui no vídeo, o Ceph Admin. Essa máquina vai servir como o admin, onde o Ansible será instalado e a partir dele é que eu faço a aplicação nos demais servidores. E essas três máquinas, que são as máquinas que conterá lá os discos, os OSDs. A realidade é que esse Ceph01 eu vou colocar ele também como o monitor e como o manager. Então ele será o monitor, o daemon monitor e o daemon manager e também o object storage. Então os três trabalhará como object storage, ok? Bom, é um cenário apenas para uma apresentação, ok? Não é um cenário produtivo, são máquinas virtuais, utilizando aqui o KVM, tá? Mas no ambiente, no cenário real, o cenário produtivo, o ideal seriam 3 servidores como monitor, pelo menos aí 2 servidores como manager e servidores com OSDs, os Object Storage. Quanto mais, melhor, né? Então, esses são a estrutura, tá? Mas a gente precisaria aí pelo menos de uns 3 aí para ter um ambiente bem legal. Esses servidores que estarão com OSD, cada um deles tem 2 discos, né? Eu coloquei 2 discos aqui a mais. Então eles têm esse disco VDB e VDC, ambos, ó, né? Veja que os três, né? Os três têm esse disco que será o disco utilizado para montar os OSDs propriamente dito, ok? Bom, primeiro passo então, vamos partir aqui para a configuração. Aqui no Ceph Admin, nós, na verdade, nos 4 servidores ou em todos os servidores do ambiente, eu preciso de um usuário administrador do cluster do Ceph, né, do Ceph propriamente dito. Então vou criar aqui um usuário nas 4 máquinas, né, vou utilizar para isso o comando usered do Linux aqui para adicionar. O nome do meu usuário vai ser Ceph Admin, ok? Criando o usuário, vou adicionar aqui uma senha simples para ele, ok? Você pode colocar uma senha segura, eu vou utilizar aqui apenas uma senha simples, ok? Então, Ceph Admin, nome do meu usuário, beleza? Definida aqui a senha para este usuário, prontinho. Agora eu posso copiar as linhas e aplicar nos outros servidores. Esses servidores estão agrupados aqui no Terminator, tá? Vou dar um Ctrl L para limpar aqui a tela e botão direito e colar. Ele então cola o primeiro comando e o segundo, que foram os 2 que eu copiei da tela anterior, beleza? Então, adicionado o usuário, nós já temos um usuário admin em todas as máquinas. Uma próxima etapa agora, nós vamos configurar para que este usuário ele tenha acesso com o sudo. Então vamos lá, configurando também. Vamos fazer isso nas 4 máquinas, ok? Nessa primeira máquina aqui, eu vou criar um arquivo dentro do diretório próprio para isso. Vou chamar esse arquivo de Ceph, facilita aí nosso entendimento, beleza? Então, dentro desse arquivo do sudo, eu vou adicionar as informações necessárias para que o meu usuário ele tenha acesso sem a necessidade de digitar uma senha. Então, default, o nome do meu usuário é Ceph Admin, ok? São algumas regrinhas aqui que nós vamos adicionar. E agora na linha de baixo, propriamente dito, eu adiciono o meu usuário, colocando a ele a permissão para acessar todos os comandos
ele vai utilizar para isso o usuário root, ok? E eu vou aproveitar e vou colocar para que não haja necessidade de digitar uma senha. Então, no passwd, né, alt. Poderia colocar aqui uma lista de comandos que ele executaria pedindo senha e outros sem senha, mas no caso vamos colocar todos os comandos. Então, essa configuração deverá ser aplicada também em todos os servidores, ok? Então, podemos aí abrir aqui o arquivo, copiar as linhas e colar aqui desse lado. etc sudos.d e vamos criar o arquivo cef. Ok? Criado aqui o arquivo, podemos salvar. Bom, uma necessidade aqui, após criar esse arquivo, é mudarmos a permissão dele, colocando apenas para que o usuário root tenha acesso, o usuário root e o grupo dele, né, tenha acesso a esse arquivo. Evitar que outros usuários consigam ver. Na verdade, o sudo ele exige um pouquinho mais dessas permissões, né? Então, altere a permissão. Vamos aplicar isso também para os outros servidores. Prontinho. Então, agora nosso usuário cefadmin ele já tem. Podemos fazer aqui um teste. Pode fazer assim, ó, cefadmin, e quando logar com o usuário, aí sim dá um sudo "-i". Opa, tranquilo, funcionando. Tá bom? Exit, voltei para o usuário admin. Preparamos já então o sudo. Próximo passo. Agora, esse próximo passo eu vou fazer aqui apenas no servidor cefadmin, ok? Na verdade, eu vou criar uma chave SSH e vou copiar para os demais servidores. Tá? No caso, cef01, cef02 e cef03, meus 3 servidores. Beleza? Ctrl L, limpar a tela. Vamos lá. SSH, kgin, vamos criar uma chave. Vou apenas dar Enter aqui para que ele crie uma chave sem a necessidade de senha. Não vou alterar os nomes padrões aí, né? ID RSA, vai ficar esse nome. Então ele criou agora um par de chave, como ele diz aqui. Eu tenho a chave pública e eu tenho a chave privada. Com a chave privada eu consigo ter acesso a quem tem a minha chave pública em um arquivo autorizando esse acesso. Então o que eu vou fazer é exportar esse arquivo exatamente para as 3 máquinas. Isso é feito utilizando o comando shcopyid, ok? O usuário, eu vou copiar lá para o usuário, a realidade é que essa chave eu criei aqui com o usuário root, mas no nosso exemplo nós temos um usuário admin, que é o cefadmin, ok? Então, não tem problema deixar a chave criada aqui para esse usuário. Eu vou dar aqui um Ctrl L de novo, vou me autenticar com o usuário cefadmin e vou repetir o procedimento, tá? Não vou cortar o vídeo não, vou deixar assim, beleza, sem precisar de edição. Vou apenas criar aqui a chave. É bom que vai pegando prática, né? Faz uma vez, faz duas, aí aprendemos, ó, prontinho. A chave criada com o usuário cefadmin. Agora sim, esse usuário eu vou copiar a chave dele para o usuário root das máquinas remotas e também o usuário cefadmin dos servidores remotos. Beleza? Então vamos lá. Utilizando então o comando ssh copyid, e agora eu passo o usuário que eu quero fazer a cópia lá no outro servidor e aponto aqui para o IP do outro servidor. Ok? Como eu não tenho um DNS aqui na minha rede, então eu não vou conseguir fazer isso apontando para um DNS, né? Ou seja, para um nome. Tá? Eu posso colocar no arquivo hosts, depois eu faço isso, tá bom? Então eu teria que repetir esse comando, né? Pelo menos aí para as 3 máquinas que eu tenho como cef01, cef02, cef03, usuário root, e depois repetir esse comando também para o usuário cefadmin, ok? Bom, como boa prática a gente sabe, a gente está aqui no Linux,
Então não vou fazer isso linha a linha, né? Vou utilizar aqui a estrutura do shell, beleza? Ó. Vou criar aqui uma variável chamada i, esse nome eu que escolhi, e vou passar para ele aqui os parâmetros que eu quero, que são exatamente os números, né? Que é muito comum a gente encontrar diferente da outra máquina. Aqui as minhas máquinas, todas elas estão com o IP 92.168.122. Aí eu tenho a minha CEF admin está com o IP 20, o final 20, a minha CEF 01 o IP final 21, a CEF 02 22 e a CEF 03 23. Então eu vou colocar aqui os IPs, ó, 21, 22, 23, apenas o final, ok? Vamos então, agora sim, ó, SH, copy, ID, e agora eu passo, ó, usuário root, dólar, ou melhor, 192.168.122.$i, que aí ele vai substituir esse $i pela variável i, e a variável vai receber os valores 21, 22 e 23. Eu estou falando precisa de mim, mas vale a pena, pode ser que alguém ainda não entenda a linha do comando aí do for, desse laço, né, ou desse loop. E então essa é a saída. Done, feito, né, então vou dar enter, ele vai me fazer aquela o reconhecimento, na verdade, do host, para que ele então adicione localmente. Então ele traz a identidade do host, ele registra e diz que ele conhece, mas antes dele fazer isso, ele vai me perguntar, né, se eu reconheço esse host, né, eu vou falar que sim, reconheço, e agora ele vai me pedir a senha. Eu estou digitando aqui como root, então vou passar a senha do root. Agora é o host, o 22, mesma coisa, yes, e a senha, e foi. Ele deu. Opa, faltou aqui um detalhezinho, ó. Na minha linha de comando eu coloquei 222, né? Então no outro aqui ele nem precisou copiar, beleza? Então eu teria que fazer agora para o 23. Se eu repetir o comando, vou dar um Ctrl L aqui de novo para limpar a tela. Se eu repetir o comando, aonde ele já aplicou, ele vai passar batido, mas na última eu vou adicionar então. Pronto, agora eu tenho a chave do usuário cefadmin para o usuário root dos servidores. Vou fazer agora o mesmo comando apenas para o usuário cefadmin. Ok? Poderia ter colocado tudo num comando só, tá bom? Mas só para nós garantirmos aqui, vamos fazer assim, ó. Então, servidores, vamos conferir aqui, 21, 22, 23, usuário cefadmin e o IP. Vamos lá. A senha do usuário, eu errei aqui a senha eu coloquei cef123, cef123 e cef123. Prontinho. Agora, uma boa prática, vamos fazer um teste, verificar se ele realmente está acessando as máquinas. Vou tirar aqui o comando sh, vou apenas, o copy id, né? E vou passar um comando aqui, o comando hostname, né? Vamos pedir para ele executar o comando hostname nessas 3 máquinas. Beleza, então ele me retorna aí o nome e estou conseguindo fazer o acesso. Bacana? Bom, para a gente conseguir responder ou chamar a máquina pelo nome, vamos colocar aqui no arquivo host. Eu estou preparando, ainda não estou fazendo a instalação do Ansible. Isso é um preparatório, né? Então eu vou fazer, vou dividir esse vídeo em 2 partes. Essa primeira parte vai ser a parte em que eu preparo o host, né? E a segunda parte eu vou deixar já tudo pronto para a instalação, tá bom? Então vamos preparar aqui o host. Como eu não tenho um DNS, vou configurar aqui, adicionando, está somente leitura porque eu estou com o usuário sem privilégios. Então vamos colocar um sudo. Agora sim consigo editar. Meus IPs são esses, ó, 122, 20, máquina 20 é a máquina cef admin. Vou colocar com um domínio chamado .local e um alias como cefadmin. Tranquilo? Vou copiar essa linha, vou colar e vamos lá, utilizando aqui a estrutura que o Vim nos oferece, né? Então, cef01,
CF01. Agora sim, ó, YY, copiei essa linha e agora eu vou apertar 2P. Apertei o número 2, depois apertei o P, ele colou duas vezes. Então vamos substituir agora. A minha máquina, minha segunda máquina é a IP final 22, ela é a 02. Eu estou fazendo o seguinte, ó, com o VI no modo visão, aquele modo que nós abrimos, eu aperto a letra R em cima do caractere que eu quero e depois aperto o número 2, ou seja, estou substituindo, né, um replace no caractere onde o meu cursor está e eu estou mudando ele para um outro valor. Tá? Então poderia, por exemplo, RE, ele mudaria para letra E. Tá, ok? Então R3, ele muda lá para 3. Ou seja, esse número 1 eu quero fazer um replace para o número 3. Então aperto o R e depois aperto o 3. Prontinho. Então já temos aqui criado, né, o alias. Então agora as máquinas já respondem pelo nome. Se eu chamar aqui o CF01, né, ele vai responder pelo nome. Ok? Bom, vamos aproveitar aqui nosso comando no nosso for. Vou limpar a tela novamente, Ctrl L. O que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar a estrutura aqui do SSH, utilizando o comando SCP. Bom, vou fazer isso como usuário root, já que eu tenho a chave. Então vou copiar o que? SCP é um CP utilizando o SSH, a encriptação do SSH, um acesso remoto. Eu vou copiar esse arquivo host que nós acabamos de alterar, ok? Para todos os servidores lá, para o servidor CF01, CF02 e assim por diante. Então, vamos lá, /etc. Então, olha só, comando bem simples, tá? Eu só vou precisar dar um sudo porque eu estou com o usuário cfadmin. Então, scp/etc hosts, copiando lá para o servidor 21, 22, 23 dentro do /etc. Dá um enter, vamos lá, senha para ele, para o root, né? Prontinho, copiamos então. Agora todas as máquinas têm um arquivo host semelhante e elas conseguirão responder pelo nome, tá bom? Então, feito isso, nós já temos aí, assim, uma boa prática também, aproveitando aqui, é utilizarmos o Vim para que ele faça essa resolução de nome também, já que as nossas máquinas já reconhecem. Então, dentro do diretório do usuário, nós temos um diretório oculto, que é o diretório SH. Eu vou criar um arquivo config, ele não existe, e vou colocar algumas configurações. O SSH ele tem a configuração dele, não vou entrar em detalhes, mas o /etc, SH, SHD, aí ele tem o SHD config, o SH config, então lá eu tenho algumas configurações. Esse arquivo, ele sobrescreve as configurações que estão lá neste arquivo, no arquivo do sistema. Então, vou criar aqui um host, vou chamar esse host de cfadmin, ok, e aqui vou passar o hostname cfadmin.local. O usuário que eu vou utilizar para isso, tá, para fazer esse acesso, vai ser o usuário nós criamos, cfadmin. Então esse é o nome do meu usuário, que também é o nome do host que eu estou adicionando, ok? Vamos repetir aqui agora para os demais, ó, cf01, ok? Vamos colocar aqui o hostname, cf01.local, o user, cfadmin. Bom, vou de novo aqui copiar as linhas. Agora eu vou apertar, estou na primeira linha que eu quero copiar, então vou apertar 4, YY, apertei o número 4, depois duas vezes a tecla Y, copiei, e agora com a tecla P eu colo, né? Então por isso que eu vim com o cursor aqui embaixo, e eu vou colar isso duas vezes, então 2P, colei, só substituir, né? Então 02, 02, 03 e 03, ok, prontinho. Então, toda vez que eu acessar esses servidores com esse hostname, ele vai, por padrão, utilizar o cfadmin, este usuário cfadmin. Bacana? Bom, feito isso,
Vou colocar uma permissão para esse arquivo, porque senão o bash vai ficar charopando aqui. Tá? Já vi vários fóruns aí, a galera falando que não consegue, cria o arquivo não funciona. O segredo está aqui, ó, na permissão. Tá? É necessário colocar essa permissão aí. Feito, prontinho. Tá? Posso copiar esse arquivo também lá nos meus outros servidores, né? Então vamos aproveitar nossa linha de comando aqui. Vamos copiar esse arquivo que acabamos de gerar, sshconfig. Eu vou copiar ele para dentro da máquina. Por padrão aqui, ó, quando eu passo o usuário cefadmin e eu não passo nenhum diretório depois dos 2 pontos, ele vai para o diretório home do usuário. Então basta eu colocar ssh e ele já copia dentro da pasta do usuário cefadmin, ele já vai jogar dentro do diretório ssh. Ok? Vamos dar enter. Opa, por que ele está pedindo senha? Ah, sim, porque eu coloquei um sudo ali, por isso que ele está pedindo senha, né? Então, vai dar permissão negada, vou dar um Ctrl C aqui, de novo, Ctrl C, vamos tirar esse sudo. Tem um detalhezinho por causa da permissão também, né? Mas agora ele copiou, né? Então, prontinho. Beleza? Bom, galera, então, nosso próximo passo, antes de nós fazermos o deploy, que aí vai ficar para o segundo vídeo, só a parte do deploy, eu vou agora fazer a instalação dos pacotes necessários. Tá? Os primeiros pacotes que eu vou instalar vai ser os pacotes que contêm os repositórios. Eu poderia configurar na mão, ou então fazer o que eu vou fazer aqui, né? Que é exatamente adicionar utilizando o próprio yum. Então, sudo yum -y install, vou adicionar o canal do EPEL, vou também adicionar os canais do CentOS Release para o Ceph. E aí, no caso, nós vamos utilizar a versão, enquanto eu gravo esse vídeo, a versão a versão estável do Ceph é o Nautilus. Então o Ceph ele sempre trabalha com versões de desenvolvimento e a versão LTS, que é a versão que tem esse formato estendido aí e seria a estável, né? Não que a versão de desenvolvimento, quando eles lançam, ela não seja estável, né? Porque na verdade eles sempre vão lançar uma versão com uma garantia mais estendida, né? E eles sempre vão colocá-la como LTS. No caso, a Nautilus, a anterior dela foi a Luminous, tá? Então nós vamos trabalhar aqui com a Nautilus, que é a mais atual até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que você veja e outra versão já tenha saído. Acredito, eu estou gravando em 2019, então pelo menos daqui a uns 2 anos que deve sair uma nova versão, acredito. Release. Vou instalar também um pacote aqui, o repositório do CentOS, que está na versão Steam. Por que eu estou instalando ele? Não vou instalar o OpenStack aqui, porém nós vamos utilizar no nosso exemplo o Swift, né? Então vou montar aqui um storage, né? E vou colocar o Swift como para nós conectarmos. Então esse é algo futuro. Então com isso eu já deixo aqui o repositório. Poderia fazer isso mais à frente, tá? Mas só para não perdermos tempo. Lá na frente eu lembro disso quando formos utilizar isso. Ok? Feito isso, vamos dar Enter. Ele vai fazer a instalação. Nem conferi se estava tudo ok, mas pelo jeito sim, digitei tudo ok. Não deu nenhum erro. E aí, isso aqui ele só está baixando os repositórios, né? Então ele não são pacotes que instalam repositórios. Ok, feito isso, agora sim nós estamos prontos para instalar o nosso pacote do Ceph. Eu vou limpar aqui a tela e vamos lá, sudo -y install Ceph Ansible. Bom, no outro exemplo, como eu falei, vou utilizar o Ansible. Ele tem algumas formas desculpe, o Ceph ele tem alguns métodos de instalação.
os mais utilizados, pelo que eu conheço aqui, é esse método do CF Ansible, utilizando aí essa ferramenta de administração, né, muito boa, por sinal, o Ansible. Então, utilizamos aqui o Ansible e também tem a forma do Ceph Deploy, que é muito utilizado também, é muito prático, bem legal. Eu vou gravar um outro vídeo depois mostrando. Bom, existe também uma forma utilizando o Ubuntu. Ele lá tem uma forma Juju, mas eu não me familiarizei muito ainda com essa ferramenta, tá ok? Essas duas aqui eu uso mais de forma produtiva, até porque eu trabalho mais com sistemas CentOS, sistemas Red Hat, e aí esses os métodos aí mais utilizados por nós. Bacana? Então vamos lá, instalação desse pacote. E para o vídeo não ficar muito longo, eu vou finalizar exatamente com o término da instalação desse pacote. Tá? Próximo passo, no próximo vídeo, eu vou fazer com vocês exatamente as configurações. Tá? É possível que você já pegue esses dois vídeos já em seguida, é só porque vai ficar muito extenso e aí acaba não sendo tão produtivo um vídeo tão extenso no YouTube, tá bom? Então, terminando aqui a instalação, nós finalizamos esta primeira parte e procure aí a segunda parte desse vídeo, que é exatamente a parte de configuração do Ansible, dos playbooks, configuração do inventário, né, a criação do inventário das máquinas que nós temos e logo em seguida o deploy. E aí depois fazemos os testes para verificar se realmente está tudo ok, se o nosso Ceph vai estar funcionando já com OSDs configurados, com o monitor rodando. Esse vai ser o nosso próximo passo. Ok? Bom, galera, valeu. Obrigado por assistir esse vídeo, né? E você já sabe o que você deve fazer. Gostou? Então indica para alguém, passa para mais alguém aí. Uma forma de você fazer isso, de nos ajudar aí no canal, é apenas clicando aí no tal do joinha, que todo mundo pede, e eu não vou ser o único que não vou pedir, né? Então, manda aí o seu joinha, se você gostou. Se não gostou, coloca no comentário aí, né, o porquê, e nos ajuda a melhorar, né? Vamos melhorando aí a didática, a forma de fazer os vídeos, porque a intenção aqui é trabalhar com software livre e mostrar o real poder que essas ferramentas nos dão, né? E com certeza também te dará o conhecimento necessário para que você consiga fazer um bom trabalho aí como um profissional de software livre. Ok? Um abraço e fique com Deus. Fui!